Olá, comunidade matriz de Porto Alegre. É uma alegria poder acolher vocês. Sou Tiago, tesoureiro da paróquia, e a pedido dos pastores da diretoria, venho compartilhar comunicações e avisos. Atendendo às orientações do poder público e da nossa igreja, ainda não podemos ter cultos presenciais. Assim, os cultos são virtuais, sendo a alternativa que temos de nos mantermos unidos em fé neste tempo. Nossa comunidade continua viva e atuante, porém de forma virtual. Lembramos também que a Secretaria está em regime de plantão das 10 às 16 horas. Mas lembre-se, fique em casa. Neste horário você pode nos contatar pelos telefones. Anote o número do nosso WhatsApp oficial ao final do vídeo e receba avisos, cultos e meditações diárias. Este também é um canal de atendimento. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse e visite nossas redes sociais. Por fim, ressaltamos a importância de manter as contribuições em dia, pois elas nos ajudam a superar este momento e auxiliar em campanhas ao próximo. Obrigado pela atenção e bom culto a todos! É uma alegria poder estar com vocês agora para celebrarmos juntos nossa fé como comunidade. Somos acolhidos por Deus com as palavras de Isaías 55:11. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Cada encontro com a palavra de Deus é decisivo e transformador. Eu espero que você esteja aberto agora ao que Deus quer te revelar e que sua vida se renove a partir deste encontro. Sabemos, entretanto, que nem sempre estamos abertos ao novo que Deus nos quer mostrar. Por isso, convido a confessarmos nossa culpa em oração. Querido e amoroso Pai, perdoe nosso coração rebelde e autossuficiente, que sempre de novo insiste em seguir seus próprios caminhos. Toma nossa mão, por tua misericórdia, e nos conduza pelo teu caminho. Obrigado pelo precioso perdão. Em Cristo oramos. Amém. O mundo inteiro precisa ouvir a palavra de Deus, palavras de paz e reconciliação. Clamemos pela misericórdia de Deus para que se manifeste em todas as partes do mundo. Senhor, nós te pedimos piedade e perdão por não termos compaixão. Senhor, nós te pedimos liberdade para servir e para estender a mão para aqueles que têm sede da tua graça. Que sejamos teu consolo e proteção, e ainda que este mundo se desfaça, teu amor nos traz renovo e salvação. Tem piedade. Para a nossa mensagem, precisamos de alguns ingredientes. Um pouco de leite, farinha de trigo, uma pitada de sal, um pouco de açúcar, um ovo e fermento. Com estes ingredientes, podemos confeccionar um delicioso pão. O pão é um dos alimentos mais antigos que a humanidade aprendeu a produzir. Também eu aprendi algumas receitas durante essa quarentena. E aprendi muitas coisas sobre o processo de produzir um pão que fique fofinho, que fique bom de ver e principalmente de comer. Jesus utilizava de vários exemplos do cotidiano para ensinar sobre o reino de Deus. Os ingredientes para produzir o pão foram mencionados algumas vezes. Por ser um alimento tão comum, o pão era algo que existia em todas as casas.
Ainda hoje é um alimento considerado básico e essencial para muitas famílias em todo o mundo. Hoje queremos ouvir uma comparação que Jesus fez do reino de Deus com um destes ingredientes. Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Na época em que esse texto foi escrito, o pão mais comum era o sem fermento. Precisavam de um alimento que os ajudasse a sobreviver e que tivesse uma boa durabilidade. O pão sem fermento ajudava nas travessias por regiões desérticas e também nos frios intensos. Sobrevivência é um instinto que a humanidade aprendeu com o tempo para tentar superar as diferentes crises, como a que vivemos em nossa época. Esse instinto nos leva a olhar para nós, para a nossa própria vivência. Em épocas de guerras, os recursos são escassos e esse instinto nos provoca a pensar primeiro em nós e depois nos outros. A sobrevivência intensifica nossa essência egoísta e reflete com a falta de compaixão. Afinal, estamos em crise, então se tem pouca farinha, vou primeiro separar a minha parte. Quando Jesus utiliza o exemplo do fermento, fala em uma diferença significativa na massa. O processo de fermentação ajuda a crescer, mas diminui sua durabilidade. O pão fermentado tem um prazo muito menor para ser consumido. Além disto, não existiam fermentos industrializados como os que temos hoje, e o processo de fermentação era lento e agregava mais valor. Quanto melhor for o processo de fermentação, melhor ficará a sua textura e sabor. Sim, o fermento também interfere no sabor. O pão com fermento não tem apenas um gosto de sobrevivência, mas tem um gosto de vida. Jesus é o pão da vida, que dá a vida para nós enquanto pessoas, também para a igreja. Nós somos parte do reino de Deus. Enquanto igreja, também contribuímos para espalhar a mensagem do Evangelho por toda a parte, tal como um fermento que contribui para o crescimento e sabor da massa. E isso nos provoca algumas mudanças de atitude. Não passamos por um período de crise pensando apenas em sobreviver, mas sim em gerar vida aqui e agora. O reino de Deus tem uma dimensão clara de ser vivido e anunciado em todas as épocas, especialmente na nossa. Não é algo que precisamos guardar pensando em uma autopreservação. Será que nossas palavras e ações ajudam a trazer vida ou contribuem para fomentar um instinto de autopreservação? Temos como missão em nossa igreja sermos atrativos, inclusivos e missionários. É nossa missão ser o fermento para a nossa sociedade, ser a diferença que contribui para espalhar o amor de Deus a todas as pessoas e que dá sua vida por meio de Jesus Cristo. Que assim possamos buscar esse espírito comunitário de nos unirmos para anunciar o Evangelho que transforma vida, famílias e sociedades. Amém. Não tem outro corpo na terra, mas ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que não cansam levam a compaixão. Tua voz quando canta é de Jesus a voz. Quando tu abençoas é o próprio Deus que abençoa. Tu és o novo corpo de Jesus. Tu és o corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que não cansam levam a compaixão.
quando canta é de Jesus a voz. Quando tu abençoas é o próprio Deus que abençoa. Tu és no corpo de Jesus. Tu és no corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Convidamos para oração de intercessão. Acolhemos em nossa oração os enlutados que partilham conosco sua dor pela perda de Vilma Moraes Leque, nascida a 1º de setembro de 1939 em Porto Alegre, filha de João Rodrigues Moraes e Maria Júlia Moraes, casada com Egon Günther Leque. Vilma veio a falecer no último dia 7 de julho, aos 80 anos. Foi sepultado no cemitério da Santa Casa no dia 8 de julho. Deixa enlutado seu esposo, Egon, e demais familiares. Compartilhamos também o falecimento da senhora Ingrid Phyllis Metz, nascida 26 de janeiro de 1929 em Bielefeld, Alemanha, filha de Willy Phyllis e Erna Phyllis, casada com Henry Werner Metz. Ingrid veio a falecer no último dia 12 de julho, aos 91 anos. Foi conduzida à cremação no dia 12 de julho. Deixa enlutados duas filhas, Ilka e Susana, e demais familiares. Compartilhamos também o falecimento do senhor Eugênio Jackel Hackbart, nascido a 28 de junho de 1937 em Moro Redondo, filho de Adolfo Hackbart e Hilda Jackel Hackbart. Casado com Nelore Brack Hackbart, Eugênio veio a falecer no último dia 13 de julho, aos 83 anos. Foi sepultado em São Leopoldo. Deixa enlutados a sua esposa Nelore, 2 filhos e uma filha e demais familiares. Oremos. Deus de bondade, agradecemos pela vida da Dona Vilma, Dona Ingrid e o professor Eugênio. Somos gratos por suas vidas preciosas, pelas boas lembranças que permanecerão em nossos corações, pelos dons que compartilharam conosco. Deus, confiamos aos teus cuidados estas famílias, para que encontrem consolo na tua palavra e ânimo para dar continuidade à vida com a tua proteção. Intercedemos pelos demais enlutados, daquelas que perderam familiares e amigos e amigas com esta pandemia. Tem compaixão, Senhor Jesus. Reafirmamos a nossa confiança em Ti, que nada nos pode separar de Teu amor, nem sofrimentos, dificuldades, nem a própria morte. Intercedemos pelas pessoas que se encontram angustiadas com este tempo. Vem, Senhor, dá-nos a Tua companhia, que faz enxergar também além desta realidade tão sofrida. Vem com o Teu Santo Espírito orientar para que novas possibilidades de vida possam ser traçadas neste tempo. Amado Deus, trazemos as nossas preocupações quanto à falta de emprego, quanto às famílias que foram atingidas com as inundações. Vem estar conosco, ser nosso refúgio e socorro, bem presente nas tribulações. Intercedemos pela Tua Igreja, Senhor Jesus,
que através de teu poder possa redescobrir novas formas de anunciar a tua palavra, que seja fermento que faça crescer o teu reino. Que o teu Santo Espírito nos conceda criatividade em meio às nossas limitações. Desperte lideranças apaixonadas pelo teu reino, Senhor. Tudo mais que nos alegra e preocupa em nossos corações, oramos com as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Deus te abençoe. Aos enlutados conceda ânimo para a vida. Aos doentes venha dar a sua companhia para que encontrem espaço de cuidado. Aos que passam dificuldades conceda o pão nosso de cada dia. Que a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo venha sobre todos com o seu manto de amor. Que nos abrace nestes tempos de distanciamento. Que a bênção do Trino Deus venha te aquecer com a sua bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, quero dar meu amém pelo dia que já terminou, pelos risos e choros também, pela paz que você me passou. Vem Jesus, vem cuidar de mim. 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 Esta noite